noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma discussãozinha de casos sobre as lesões dermatológicas, o que o Dr. Abelardo tem para nos dizer das lesões oftalmológicas. Ele está tendo uma casuística e um curso sobre a epidemiologia sensacional, está coletando casos e contribuindo muito para o engrandecimento da dermatologia. A gente vê como a dermatologia é importante no diagnóstico, como a pele pode ser diagnóstico para muitas lesões e um diagnóstico inicial, viu? Oi, Abelardo! Oi, Andréia, boa noite. Eu estava começando a falar, temos muitas pacientes e muitas médicas presentes, muitos médicos, amigos. Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre a literatura, o que a gente encontrou. O primeiro caso que foi descrito no Jornal da Academia Americana de Dermatologia foi no dia 22 de março. A gente fala como se tivesse muito tempo, né? E aí, na verdade, foi um caso da Tailândia, em que teria sido atribuída a uma lesão do Covid, uma lesão dengue símile. Só que esse caso, foi só um caso, não teve biópsia, não teve foto e realmente ficou para trás, não teve mais outros casos e realmente, como a Tailândia é endêmica para dengue, a gente atribui que seja um caso de dengue mesmo, certo? Depois vieram os casos da Itália, no qual elas relataram já lesões que a gente começa a perceber aqui também, entendeu? São mais ou menos umas lesões maculopapulares, simulando como se fosse uma pitiríase rosa, um sarampo. André, Lesões... traduz para o nosso Traduz público isso leigo o que daí. é maculopapular. É tipo um vermelhidão aqui, com umas lesõezinhas arredondadinhas vermelhas, como se fosse um racho de um sarampo. E aí, também lesões simulando catapora, isso a gente já viu muito aqui, viu? Numa prevalência na Itália de 20%. Então, 20% dos pacientes que tiveram o Covid, eles tiveram lesões dermatológicas. Eu achei até alto o índice, sabe? E também lesões de urticária aguda, certo? Então, e eles viram que essas lesões seriam mais na fase inicial da doença e elas não teriam relação com a gravidade da doença. Então, o fato de você ter lesão dermatológica não significava que o prognóstico ia ser melhor ou pior, nada, certo? Então, a gente, como dermatologista, ajuda no diagnóstico, mas não interfere no prognóstico, certo? E aí a gente começou a atender a telemedicina e tudo e tal, e começamos a ver exatamente isso. Só que entramos em contato com o Rio de Janeiro, né, que também está tendo uma grande casuística, e cruzamos os dados. Então, realmente, as lesões mais comuns são essa vermelhidão no tronco, que geralmente é sem prurido, sem coceira, muitas lesões simulando catapora, como se fosse até um herpes zoster, certo? Disseminado, e urticária aguda, que aí é tão interessante, Abelardo, eles cruzaram. Aqui está numa incidência começando a casuística, né? A casuística, e aí numa incidência de 3 a 4%, certo? Quer dizer, bem menor do que na Itália, mas eu acho que é por causa da dificuldade de colheita de dados, certo? Então, por exemplo, os pacientes que eu atendo, eu passo para o Omar no Rio, mas a gente não tem contato com hospital, epidemiologia. É muito difícil isso no Brasil, né? Então, a gente não faz essa epidemiologia tão grande, essa colheita de dados que deveria ser, né? E aí, esses casos são na primeira fase da doença, seria na fase 1, e pegando um pouquinho da fase 2, já na fase 3 não tem tanto. Então, a gente acha, aí tem a dúvida, né? Se esses casos seriam que na fase 1 e na fase 2, que tem mais proliferação viral, mas que também o paciente está muito sintomático
e toma muito remédio, né? Então, aí, seria uma farmacodermia ou seria uma reação de hipersensibilidade ou uma reação do vírus, né? Desses 20% que poderiam ser realmente uma reação à medicação, né? Uma intoxicação medicamentosa, não é isso? Mas muito interessante. Tem muito interessante. Né? Tem muita automedicação nessa fase, e aí E aí dificulta muito o diagnóstico, porque o que acontece? Quando a paciente contacta a gente, ela já tomou tudo no mundo. Eu atendi uma paciente minha de São Luís, e ela falou, Andréia, ela já deu o diagnóstico. Eu estou tomando hidroxicloroquina com azitromicina, eu tive uma reação alérgica, não sei o quê, não consegui falar com o meu médico, aí eu entrei no Ixizine, Alegra D. Nossa, ela tomou. Eu falei, para tudo. Eu falei assim, então, peraí, não, para tudo, você tem que falar com o seu médico. Não, me ajuda. Ela mandou as fotos, uma urticária aguda enorme. E eu falei, para tudo. Aí ela, mas coça. Aí eu passei produto tópico. No final, ela teve, muito interessante essa paciente, ela teve que se internar, porque o dedímero dela aumentou e ela ficou com medo de alguma alteração trombótica, que isso também daqui a pouco eu vou falar. E aí ela tomou prednisolona, né, venoso. Só que interessante, as lesões dela só sumiram quando ela ficou totalmente boa da doença, né? André, então está perguntando muitos pacientes, né, que querem aproveitar, você é a expert. Lesões podem deixar sequelas externas também. Se pode deixar cicatriz. Não. Afora a catapora simile, né? Não. O que a gente está vendo muito é que a pele fica muito ressecada, muito desidratada. E aí eu já vou falar de uns truques que a gente tem enquanto a pessoa pode, inclusive, já fazer previamente para que, se tiver, não ter esse problema tanto, entendeu? E também os casos mais complexos que foram relatados, isso daí só em literatura a gente não viu, mas eu acho importante, como a gente tem muito médico falar, que é uma síndrome hemofagocítica. Síndrome hemofagocítica é uma doença que é recessiva, ela pode ser genética e ela só é letal, a não ser que a pessoa faça um transplante de medula, mas ela também pode ser secundária a alguma infecção. E ela afeta muito, Abelardo, mucosa. Então, elas são lesões na boca, feridas, que elas simulariam como se fosse um Steven Johnson, certo? E aí ela tem o diagnóstico diferencial também com pênfigo, e aí o estado geral muito debilitado, porque é uma desregulação no sistema, os leucócitos estimulariam macrófagos a combater as células, e aí tem pancitopenia, anemia, plaquetopenia, o estado geral muito ruim. E o COVID tem relato de que essa síndrome pode ser secundária à neoplasia e infecção, e ele está dando. Tem relatos clínicos. Então, é interessante porque se uma pessoa chegar, no caso aí não é paciente de consultório, já é paciente de hospital, né? Com isso, o médico tem que pensar e pelo menos pedir a sorologia, porque às vezes nem sabe que está acontecendo isso, né? Chama síndrome hemofagocítica secundária à infecção. E outra... Hoje em dia, todo e qualquer caso está presente de forma atípica, multiforme, a gente não pode nunca deixar de suspeitar do Covid, né? Como conhece ainda, o agente causador é totalmente novo. Cada semana se descobre mais efeitos, mais... E é claro que o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele, não podia deixar de ser afetado, né, André? Então, pele, mucosa, realmente é muito importante. Vocês vão ter um vasto, com certeza, vasto espectro de estudo depois que essa coisa acalmar mais, porque até outros mecanismos de lesão cutânea, lesão de pele pelos vírus vão ser melhor estudados por conta do Covid. Eu acho que vai ser Com certeza.
interessante para a pesquisa depois disso. Até porque a lesão endotelial, eles ainda não tiveram laudo de necrópsia, né? E não tem como nem fazer biópsia em pandemia. Eles não sabem se é reativa a complexo antígeno-anticorpo ou se seria a própria lesão endotelial causada pelo vírus. Não se sabe ainda, entendeu? É que isso teve, inclusive, aqueles casos de necrose, né? Que foram relatados, acroisquemia, só que o Omar acha que devido à acroisquemia ter sido relatada mais em pacientes em UTI e que estavam tomando o uso de dobutamina, ela poderia ser também o extravasamento da droga e não ser relativo ao vírus, entendeu? Então, assim, e também tem, isso é bem, eu não sei se está difícil para os pacientes entenderem, mas, assim, o que eu acho importante é que agora, qualquer coisa, eu acho que eu fiz até um vídeo sobre isso, sabe, Abelardo? Eu vejo as pacientes se medicando demais. E aí, quando chegam para a gente, já tomaram um monte de coisa e não resolveu, e aí complica. Será que isso é uma reação alérgica? Será que não é? Passaram milhões de produtos. Então, tem a telemedicina, é muito fácil se comunicar hoje em dia com o seu dermatologista, com o clínico. Pergunta, porque fica mais fácil, entendeu? E também o que a gente está vendo muito, 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 isso daí, se eu não sei com você, eu tive no início, mas já me tratei, são as complicações secundárias, né? Então, fizeram um relato de casos de que mais ou menos 70% dos profissionais de saúde têm alguma lesão cutânea secundária ao EPI, aquela máscara N95, que é terrível, que tem a pele fina, sofri só no início, agora já consegui me estabilizar, então tem casos de piora de acne, de rosácea, de dermatite, tem dermatite de contato. Hoje eu recebi a foto de uma paciente minha, que é médica, ela dá plantão no hospital de urgência daqui, com uma dermatite. Ela teve o Covid e no 4º ou 5º dia começou com a perniose, que também é um sintoma cutâneo, né? A perniose são umas lesões, geralmente na planta nos pés, uns nódulos eritematosos, e ele é bem característico do vírus, que seria por uma lesão endotelial. Junto com isso, ela teve uma dermatite nas mãos. Então, terrível, né? Porque fizeram estudo e viram que a maioria... Olha o André aí, isso daí deve estar todo machucado, né? Então, eles viram que a maioria dos profissionais de saúde não higieniza a mão, mas não passa nem o hidratante depois. E aí, dermatites de contato imensas, inclusive podendo ser porta de entrada para uma infecção secundária, né? Então, os profissionais de saúde sendo muito abalados, e inclusive os pacientes também tendo caso de acne por causa do uso da máscara e tudo. E também o que a gente já começou a ver no consultório, secundário a isso, é queda de cabelo, né? A queda de cabelo, aí tem vários fatores, tem o fator do estresse, tem o fator da má alimentação, as pessoas estão em casa se alimentando muito mal, com carboidratos direto, é só besteira. E também, pós-Covid, a convalescência, ele induz um eflúvio telógeno como a dengue. Então, o cabelo cai, as pacientes ficam desesperadas, e aí, eflúvio telógeno, gente, o cabelo ele tem 3 fases, anágena, telógena e catágena. A fase telógena seria a fase que o cabelo cai. E aí, o vírus, ele faz com que o cabelo entre nessa fase mais rápido, e ele autolimitado. Só que para a mulher, principalmente para quem é vaidosa, e aí é todo mundo, até para homem também, a gente fica muito nervosa, porque o cabelo cai muito, né? Isso acontece muito com dengue, chikungunya, então a gente está atendendo também muitas pacientes, daí a gente tem... O cabelo cresce normal depois, né? Cabelo cresce normal, só que a gente não aguenta ficar 6 meses com o cabelo
cabelo caindo. Eu vi alguns relatos de hidratantes. A pergunta é interessante. Tem uns hidratantes muito oleosos, que aí, por exemplo, se você fizer a higienização com o sabonete e depois passar um óleo, por exemplo, vou dar um exemplo, um óleo de coco, e depois tiver que higienizar de novo, eles acham que inativa o processo de desinfecção, entendeu? Então, um hidratante, sem falar nome, porque a gente não pode falar nome comercial, que a gente poderia prescrever, e eu já prescrevo para os pacientes, que é bem interessante, que não tem problema, é a manteiga de karité. Tem tanto industrializada, tem manipulada. Você pode pedir para o dermatologista para manipular um creme com manteiga de karité, e já foi comprovado que o creme com a manteiga de karité, ele hidrata sem atrapalhar a esterilização da mão. Entendeu? Então, uma pergunta que foi feita agora por um ouvinte, era isso. Ele estava que os hidratantes podem... Já estou aí a resposta falando da manteiga de karité. É caro, mas vale a pena, né, André? Ela é um produto mais caro. Não, mas manipulado não é não, a gente manipula e é caro assim essas importadas que ninguém nem mais pensa em comprar isso, né? Mas manipulado não é caro não. E hoje em dia, sabe, Abelardo, o caro é assim. O que é caro, né? Caro é assim, tá, gente? Caro é você ter doença, né? Então, assim, isso é uma reflexão bem interessante, porque eu acho que qualquer valor que você gaste com a sua saúde é barato, né? Outra coisa... As pessoas que dizem que não estão hidratando, essas sim param de usar os produtos, param de usar o álcool gel, e aí piora, é pior, né? Então é melhor prevenir. E tem que usar coisa boa e eficaz mesmo. Outra coisa também que eu acho interessante seu som tá meio ruim, viu? Que eu acho interessante falar é sobre os sabonetes. Eles fizeram estudo e viram que a mecanopressão da máscara no rosto, ela altera a microbiota. Hoje em dia se estuda muito, Abelardo, microbiota cutânea, certo? Então, a mecanopressão da máscara altera a microbiota, o que faz com que piore os casos. De novo falando, de rosácea, de acne, melasma. Então, hoje em dia, a gente indica muito um sabonete que a gente chama Sindet. Sabonete Sindet é um sabonete que ele tem o pH fisiológico, é um pH da pele, que é entre 4,5 e 5,5, que ele não irrita a pele, né? Hoje em dia, a gente não precisa de lavar o rosto esfregando, nada disso, não. É um sabonete mais fisiológico. Esse sabonete mais fisiológico, ele protegeria a pele dessa agressão da máscara, dessa agressão, da mecanopressão da máscara, sabe? Depois eu posso até te indicar onde, farmácia, que não é caro para você indicar para os pacientes, que eu acredito também que muitas pacientes, isso já aconteceu até comigo, tem resíduo de produto na área dos olhos e aí dá a blefarite. Eu já fui aí, lembra? Uma vez, não sei se você se lembra. Então, aí você me indicou usar shampoo Johnson. E agora a gente está indicando para as pacientes Double Cleanse. Double Cleanse é uma rotina coreana. Tem até uma paciente aí que ela vende esses produtos, enfim. Mas que a gente usa um demaquilante em óleo, passa com a mão, ele tira todo o resíduo oleoso, maquiagem e tudo, lava e depois passa o sabonete Sindet. Você consegue fazer uma remoção da maquiagem sem agredir. E hoje em dia a gente também evita mandar as pacientes, até para não alterar a microbiota, de novo falando isso, ficar esfregando o algodão no rosto, né? Toalha, que isso daí agrediria a pele e pioraria o quadro da acne, da rosácea, do melasma. Então, assim, tem muita coisa para fazer que a gente pode combater esses infortúnios, porque a máscara vai ter que usar achando bom, achando ruim, tem que usar de qualquer jeito, né? Muito bem, André. Eu quero pegar o gancho agora que você falou da blefarite.
para falar um pouquinho agora também sobre as alterações oculares, né? Que muita gente pergunta o que o Covid pode causar na visão. Pode começar primeiro falando das alterações da própria doença, né? E depois das alterações que vêm secundárias, que é esse isolamento social muda os hábitos das pessoas também, né? Então, desde do primeiro surto em Wuhan, na China, que vem sendo descrita a conjuntivite associada ao Covid. Não é todo mundo que tem a conjuntivite, é a minoria. Calcula-se que em torno de 1% dos pacientes sintomáticos, que já são a minoria, desenvolvem a conjuntivite pelo Covid, pelo coronavírus. Esses pacientes, eu queria só te perguntar, porque eu acho que está travando. Tá... Eu acho que travou. Bota no 3G. Você está na internet ou no 3G? Continua travando? Melhorou. Estou na internet, vou colocar no 3G, então. Melhor. O Didi, o meu professor de meditação. Eu estou fazendo, viu, Didi, para ficar mais... Estou melhorando. Aguardo uma live com você. Pronto. Melhorou? Acho que melhorou. Ótimo. Então, pronto. Então, como eu estava te falando, existem as alterações oculares causadas pelo próprio vírus e existem as alterações secundárias, por causa da mudança de comportamento dos pacientes nesses períodos de isolamento social prolongado. O vírus em si, ele faz muito parecido com os outros vírus respiratórios. Nós, oftalmologistas, conhecemos muitas conjuntivites que são associadas a vírus que causam resfriados e gripe. Um dos mais comuns é o adenovírus, que dá uma conjuntivite bastante violenta, às vezes muito mais violenta do que a gripe em si. No Covid, a conjuntivite que aparece numa minoria de pacientes, já se sabe a estatística, é em torno de 5% dos pacientes sintomáticos. E esses pacientes sintomáticos já são a minoria dos infectados, a gente sabe disso. Essa conjuntivite não é uma conjuntivite tão grave. Ela é incômoda, obviamente, mas não é uma conjuntivite purulenta, não é uma conjuntivite como aquela bacteriana, mas é incômoda. O paciente sente o olho vermelho, lacrimejando, com sensação de areia. E esses pacientes eles têm realmente o vírus encontrado no filme lacrimal. Se for lá com aqueles testezinhos de coleta, como se coleta da garganta, se consegue isolar o vírus na conjuntiva desses pacientes. Isso é até uma preocupação, porque quando um paciente chega com conjuntivite no consultório hoje em dia, a gente não sabe se é dos vírus comuns ou se é do Covid. E então é uma preocupação muito maior em isolar os pacientes que têm conjuntivite hoje em dia. Todas as clínicas estão fazendo essas medidas para que, e se o paciente já souber que está com Covid, então a gente passa a medicação mesmo por telefone, que essa medicação é só sintomática. Não existe um colírio que você possa colocar que vá matar o coronavírus no seu olho. Você tem dura quanto tempo? A conjuntivite dura em torno de 14 dias os sintomas e pode deixar como sequela durante meses a sensação de ressecamento ocular. Não existe nenhum caso de dano permanente ao olho, à superfície ocular, a não ser naquele caso dos pacientes hospitalizados, que eles pegaram outras infecções no olho porque estão em ambiente hospitalar. Então, bactérias... Complicou, né? Podem dar, o paciente fica em coma induzido, aquilo ali pode dar ressecamento, úlcera de córnea, mas do próprio vírus em si, não. E tem uma coisa muito curiosa, havia um consenso até 15 dias atrás, um consenso mundial de que o Covid não causava lesões graves nos olhos. Até que aqui no Brasil, uma equipe de São Paulo conseguiu provar,
primeira lesão permanente da retina pela síndrome do Covid. Foi a primeira publicação mundial disso. Não é frequente e está associado, Andréia, também aos danos endoteliais. Para quem não sabe o que é endotelial, é a camadinha mais fininha de que reveste os vasos sanguíneos por dentro, por onde o sangue passa. As veias e artérias têm muitas camadas e a camadazinha mais interna, onde o sangue realmente circula, é uma camada muito importante e se chama endotélio. E essa doença, o Covid, ele maltrata muito essa camada chamada endotélio. E por isso que ela pode afetar tantos órgãos, pode afetar os rins, pode afetar o fígado, o cérebro, pode afetar o coração. Então, é uma doença inflamatória, principalmente na segunda e na terceira fase, que isso é muito importante, essa divisão da doença em fases, né? Quem não vai para a segunda fase tá na grande maioria e é tudo bem. Quem vai já fica uma coisa mais preocupante. Então, mas, Abelardo, essa lesão foi mais na terceira fase e na segunda que a inflamação está maior, né? Exatamente. Foi um paciente que foi internado e ele foi desenvolvendo as alterações típicas de vasculite, de inflamação dos vasos sanguíneos, porque é aquela história. O vírus surpreendeu todo mundo porque a gente achava que o órgão que ele ia atacar uma grande preocupação. Respirador. Tá travado de novo? Tá indo bem? É porque a sua imagem tá travada, André. Pronto. Então, não tô conseguindo, André. Pronto, agora tô. Então, a preocupação mundial era o pulmão. Era respirador, vai faltar respirador, vamos ter que entubar todo mundo, entubar precocemente. Bom, isso é verdade. A doença inflamatória do Covid agride muito os pulmões e é uma coisa tão dramática que as pessoas tiveram que ir realmente para tratar esse lado. Mas não justificava por que morria tanta gente do coração, por que se desenvolvia insuficiência renal, ou seja, os rins paravam. E é realmente a lesão inflamatória que o vírus desencadeia que vai agredir todos esses órgãos, né? E então, voltando um pouquinho aqui para a parte ocular mesmo, né? Que era coisa que a gente estava. Tem a parte do próprio vírus, basicamente a conjuntivite, que a gente já falou, essas lesões retinianas que são muito raras, mas que a gente já sabe que podem acontecer, e tem também, André, os desconfortos e as lesões oculares pelas mudanças de hábitos. Então, pessoas que têm uma vida muito mais ativa, que saem de casa todo dia, que praticam esportes, que passaram a ficar dentro de casa, ligados na telinha do celular, no computador, fazendo... Sim, fale sobre isso. Exatamente. Fazendo um estresse visual muito maior. A pergunta que me fazem é se isso pode danificar os olhos. Não danifica. Você ficar horas usando esses recursos eletrônicos, não é que você vá aumentar o seu grau, como muita gente pensa, nem vá lesionar ou causar uma doença mais séria na sua visão. No entanto, dá um que a gente chama de astenopia, dá um cansaço de toda essa musculatura periocular, da musculatura também da motilidade ocular, predispõe a dores de cabeça, resseca muito mais a córnea, né? A córnea, que é a parte, a nossa barreira principal, fica muito mais exposta. Já está comprovado que a gente pisca muito menos quando está diante desses meios eletrônicos. Então, é importante que as pessoas tomem cuidados com isso. Da mesma forma que você indicou a hidratação, a lubrificação das mãos, deve-se lubrificar os olhos também. Hoje em dia é comuníssimo lubrificantes oculares livres de medicação, são só realmente hidratantes oculares que devem sim ser usados para o conforto dos pacientes.
Abelardo, fala sobre pingar soro. Então, o soro é muito ruim. O soro Muita paciente faz isso. O pessoal corre logo para o soro. Tem vários inconvenientes para o soro. Primeiro, o soro ele não tem nenhuma substância lubrificante. Ele é só uma solução boazinha de água com sal, com cloreto de sódio. Então, na hora que você está jogando ali, você molha o olho, mas aquele soro vai evaporar rápido e não vai deixar as outras substâncias lubrificantes que a nossa lágrima tem. A nossa lágrima tem mucina, tem lipídios, tem uma série de substâncias que ajudam o deslizamento das pálpebras e o soro não só dá alívio naquele momento. Então, é contraindicado. Mas muito mais importante do que essa ineficácia é o risco de contaminação. O soro vem num tubão bem grande, de 500 ml, de 250 ml. Não é um produto caro, mas as pessoas abrem, pingam no olho, colocam aquilo ali dentro da geladeira, quando vê, já passou mais de uma semana aquele soro lá, junto não bota na geladeira não, deixa no banheiro mesmo. Piorou. Então, aquilo ali fica cheio de bactéria, não é para usar. Há muito tempo que não se indica soro para lente de contato, soro para... Claro que se você, na hora, você tiver um soro novinho e você quer, porque quer usar aquilo ali, aquilo não vai te prejudicar. Mas soro que ficou de um dia para o outro, soro fisiológico, não vai realmente ser de nenhuma utilidade. Aproveita até, André, não tem nada a ver com o Covid, o pensamento também de algumas emergências oculares. A gente vê muitos acidentes domésticos que caem substâncias cáusticas, né? Pode ser a pessoa estar lidando com um produto de limpeza, um Veja com cloro, que é água sanitária. Água sanitária, que é o pior de todos, e aquilo respinga no olho. No momento em que aquilo cai no olho, a queimadura é imediata e é progressiva. Ela não queima e para, ela continua corroendo a superfície ocular, são os álcalis. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é lavagem com água. Mas, doutor, água da torneira, dessa cagesse que a gente não confia, sim. Se você for na cozinha pegar o soro, ou na vizinha pedir soro, você já comprometeu a visão do paciente muito mais do que se você tivesse jogado água da torneira. Quando as queimaduras são maiores, a gente pede até para a pessoa entrar no chuveiro, forçar o olho aberto e lavar tudo que puder. Só isso já salva muita gente. Já. Eu vi uma pergunta que é como é que ocorre a contaminação ocular pelo Covid. Se o olho transmite o Covid. Bom, se você estiver lidando com uma pessoa que tem a conjuntivite pelo Covid, naquela lágrima vai ter o vírus, sim. Mas o curioso é que algumas pessoas que estão com a doença, que estão com o Covid, aliás, todas as pessoas que estão com o Covid, mas não desenvolvem a conjuntivite, não se consegue isolar o vírus na conjuntiva. E ele pode, você pegar o Covid pelo seu nariz, pela sua boca, sem ter contato nenhum com os olhos, mas ele ir se instalar nos seus olhos e causar a conjuntivite. Não é obrigado a ter sido ele inoculado diretamente nos olhos, não. Eu acho, Abelardo, importante falar aí, que aí a gente já vem um pouco da profilaxia. Como você disse, acho muito importante as pacientes saberem que é uma doença que ela tem alta relação com a inflamação, né? Então, a gente, à medida do possível, e tem que fazer esse esforço para fazer tudo para já previamente não estar inflamado, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, o pessoal posta com uma garrafa de vinho desse tamanho, né? Ó, bebendo, álcool gera inflamação, aí come doce porque tá ansioso e tudo. O áudio meu tá bom, tá? Eu tô ouvindo bem. Alimentos industrializados, né? Eu notei que pararam os comentários. Queria pedir para alguém que esteja
nos vendo, que comente se estão conseguindo nos ouvir bem. Já foi. Tá dando certo aí, Janu? Tá bom? O seu tá ruim. Tá dando eco. Deixa eu tirar aqui. Melhorou? Eu estou te ouvindo bem. Perguntaram aí o que vai fazer se der conjuntivite. Melhorou. O que fazer se der conjuntivite? Teve uma pergunta aí. O que fazer se der conjuntivite? É só realmente a higiene, tratar a doença do Covid, né? Você tratando com o que o seu médico lhe receitar, você já está tratando o vírus que está na conjuntiva, e usar bastante colírio lubrificante. Não existe necessidade de usar colírio antibiótico, nem colírio com corticoide, nada agressivo. Usar muito colírio lubrificante. E naqueles pouquíssimos casos em que, além do vírus, uma bactéria pode se aproveitar e entrar e começar a complicar mais, aí o oftalmologista tem que prescrever um antibiótico para matar a bactéria, para tratar a bactéria, e não para tratar o Covid em si. Eu acho então, até, Abelardo, que em todo o sentido, não custa nada, a pessoa teve uma lesão, entre em contato por telemedicina, manda uma foto, se não quiser sair de casa, você medica. Porque assim, gente, as pacientes querem, eu acho, né, que querem que você diga o nome de um colírio. Então, Exato. Não acho interessante isso, porque é complicado, né? E aí, hoje em dia, é muito fácil, a telemedicina está liberada, e assim, eu, quando é paciente minha, antigo, eu nem cobro. Então, não custa nada, é quase que uma gentileza. É melhor do que a pessoa se medicar e aí dê um problema. Sem dúvida, André. André, nós lá na clínica, no Centro Avançado, nós também estamos com um serviço muito bom de telemedicina. Iniciando agora. Na realidade, a gente fez toda uma atualização de sistema para poder a gente ter a telemedicina associada ao prontuário do nosso paciente. Uhum. Porque não adiantava também eu estou em casa e aí o paciente, doutor, aquele meu problema, e eu não ter os dados do prontuário dele. Sim. Então, a gente adquiriu um sistema de telemedicina que, além de eu estar vendo o paciente me mostrando o problema, eu posso ler tudo que está no prontuário dele em casa, e as receitas que eu passar para ele já são receitas, mesmo as receitas controladas, as farmácias aceitam no próprio celular do paciente. Então, a telemedicina veio para ficar mesmo. Não tem como, eu acho ótimo. No caso da oftalmologia, para as conjuntivites, a gente vai poder resolver muita coisa. Para óculos é mais difícil, por telemedicina, né? Óculos é mais difícil. Para doenças que também precisa medir a pressão ocular, para outras, vai continuar precisando o paciente ir até as unidades, mas a gente está fazendo toda uma reestruturação das clínicas. No caso do Centro Avançado especificamente, nós temos uma unidade no Harmony, já que a nossa estrutura é vertical, nós temos uma unidade no térreo. E essa unidade vai servir para medir pressão ocular, está servindo já, para atender urgências, mede a pressão ocular, faz uma série de exames que possam, para evitar que esses pacientes tenham que subir no elevador, tenham que estar se expondo a uma série de coisas. Isso é muito importante, porque a gente precisa de tecnologia em oftalmologia, a gente precisa desses aparelhos, e a gente não pode estar expondo o paciente a tudo. E com isso a gente vai conseguir fazer a telemedicina, e nesse momento nós estamos fazendo como você também. Os nossos pacientes, a gente está atendendo, não está tendo preocupação, porque o convênio paga, o convênio não paga. Não dá. A gente tem que se ajudar nessa hora. A gente tem que estar lá do lado do nosso paciente. Organização tem que ser humano, né? Aquele negócio, deposita primeiro para depois eu te atender. Mas assim, eu até conversei com uma amiga minha hoje, André, eu tô doida para ir lá. Eu tô achando tão organizado o Harmony. Fica aquele rapaz com a luva, e aí ele aperta o botão do elevador. Eu não encosto em nada. Ele abre a porta para mim, ele abre a porta. Aí
vem o elevador. Engraçado, as próprias pessoas, eu achei muito educadas. Elas vêm, duas no elevador, já não entra mais. As pessoas nem querem entrar, né? E elas esperam o outro. E tá muito calmo. Aí o rapaz já aperta o botão, então não encosta em nada. Aí eu entro no consultório, eu fiz todo um protocolo também, bem interessante, né? E assim, eu acho, sinceramente, eu estou indo trabalhar todo dia, tranquilo. Eu achei assim muito humanizado e muito organizado, a nossa por incrível que pareça. Sem dúvida. O Harmony está agora desenvolvendo também uma programação visual para que as pessoas tá seguindo o exemplo, inclusive é parecido com os shopping centers na Itália. Tem uma mão das pessoas que vão, a mão que vem, a distanciamento, tudo isso vai ser muito bem sinalizado, já está sendo implantado. Graças a Deus, os elevadores, nós temos uma quantidade muito grande. A questão é, as pessoas vão ter que entender que não vão poder subir todas ao mesmo tempo, a maioria já nem quer mesmo, vão ter que esperar um pouquinho, vão subindo, os atendimentos também vão, o próprio Harmony vai estar limitando o número de acompanhantes. Não precisa, você vai no supermercado hoje em dia, você não entra com ninguém, você só pode entrar uma pessoa. No caso do Harmony, vai ser limitado a um acompanhante. Não tem sentido uma pessoa vai para a consulta levando 4, 5 outras que podem estar disseminando ou contraindo. Então, mas eu estou adorando, sabe por quê, Abelardo? Eu achei organizadíssimo e assim, eu acho que as pessoas elas melhoraram muito o comportamento, a humanização. Eu achei incrível como isso, entre aspas, serviu para melhorar esse quesito, todo mundo se ajudando, sabe? Tem que ser, né, André? A gente tem que dar a mão um ao outro, sem ser fisicamente, né? Mas me surpreendeu isso, me surpreendeu, porque eu vou todo dia. Eu vou de manhã, vou para casa almoçar, volto de tarde, saio de noite. Então, isso tá bem mesmo feito, entendeu? Não foi um dia, são todos os dias, entendeu? E assim, o que eu acho interessante a gente falar é a parte da prevenção, sabe? Porque assim, o tratamento a gente não vai nem entrar nessa, porque Maria, não, né? Ninguém vai entrar nisso e nem dá tempo, mas assim, a parte da prevenção acho bem interessante falar, Abelardo, porque a vitamina D já tem muitos estudos, né, falando da vitamina D, que a reposição da vitamina D, a manutenção sérica da vitamina D entre 50 e 60 ajuda, né, a imunidade, porque nesse patamar ela já serve como hormônio. O zinco também, na parte de diminuir a proliferação viral, né? E tanto preventivo quanto também na fase 1, diminuindo aquela replicação viral numa dose maior. E também trabalhos da cúrcuma. Não sei se você usa cúrcuma, eu uso cúrcuma já há tempo. A cúrcuma, ela tem um efeito anti-inflamatório. Porque como a doença é inflamatória, tudo que a gente puder fazer anti-inflamatório, melhora os sintomas, né? Então, a cúrcuma, com estudos bem bacanas da cúrcuma, com essa pegada antioxidante, anti-inflamatória, tanto para evitar essas afecções estéticas, né? Com trabalhos para melasma, para acne, para rosácea, quanto para a parte inflamatória da doença. Então, são nutracêuticos que, no caso, ninguém vai falar dose nem nada, porque não é, que a pessoa pode procurar com seu médico, com uma pessoa conhecida e tomar sem grandes problemas, né? Tem uma coisa sobre o tratamento, André, que eu também concordo plenamente com você, que a gente não deve... cada semana é uma história diferente, é uma abordagem diferente, mas na minha área, que é oftalmologia, é muito importante falar, há muitas pessoas perguntam sobre a toxicidade da cloroquina e da hidroxicloroquina na retina. Eu sou especialista em catarata e retina, e principalmente eu trato das doenças da mácula, que é a parte central da retina. E a cloroquina, já de muito tempo a gente sabe, tanto a cloro como a hidroxicloroquina podem causar uma intoxicação muito grave e irreversível
da retina. Então, isso assustou muita gente. Eu não sou defensor do uso indiscriminado da hidroxicloroquina, mas eu quero tranquilizar aos nossos pacientes, dentro do possível, cada um deve ouvir o seu médico, o uso que está sendo programado pelos médicos que prescrevem a hidroxicloroquina são só, em média, 5 dias. E com doses que são as doses, não há um racional para se achar que em 5 dias vai haver a intoxicação da retina, mesmo para quem já tem alguma doença da mácula. Eu tenho muitos pacientes idosos, então eles têm uma doença chamada degeneração macular, que é uma das coisas que eu mais trato, e aí eles estão com muito medo de precisarem usar essas medicações e não poderem por conta da mácula. Olha, o critério de usar ou não usar tem que ser do seu clínico. Quanto a nós médicos oftalmologistas, nós não estamos proibindo, mesmo para quem tem degeneração macular, para quem tem maculopatia diabética. Na bula da hidroxicloroquina vem dizendo contraindicado para maculopatias. Ok, mas é contraindicado para você usar meses. 5 dias não é uma coisa que vai fazer diferença. Não é a nossa área, a nossa seara de estar dizendo isso, mas é um racional que precisa ser, porque muita gente fica preocupada com esse uso, esse possível uso. Ela também dá pigmentação, né, em cartilagem, em palato, em áreas expostas ao sol. Mas, assim, eu tenho pacientes que têm lúpus, que usam há anos e sem problema. É uma idiosincrática, André. Quem não tem, dose dependente de idiosincrática. Então, é uma droga excelente para o tratamento de doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide. Eu acompanho muitos pacientes porque os reumatologistas me pedem laudos, mandam ver, lá no Abelardo para ele ver se a sua máquina é ok para você continuar a tomar. Poder tomar. Então, eu acompanho pacientes há 15, 16 anos tomando hidroxicloroquina e que não desenvolvem nas doses certas. Entretanto, uma minoria com 5, 6 meses de uso tem que parar porque está intoxicando a mácula. 5 dias, ninguém vai ter intoxicação. Mas a gente não vai falar isso não, porque já virou uma questão política, né, no Abelardo? Verdade. Eu queria assim, afora o zinco, cúrcuma, você tem alguma outra coisa que você prescreva, que você usa? Eu vi também um artigo de polifenóis do chá verde, o chá verde com uma ação também anti-inflamatória bem bacana. E assim, antes dele falar, né? Gente, vocês têm que parar de comer doce, parar de comer besteira, parar de comer... Eu no começo, sabe, Abelardo, eu não sei você, mas eu comia horrores, eu ficava olhando a Globo News e eu comia horrores. Aí eu parei de ver televisão, parei mesmo, e aí eu consegui parar de comer porque eu acho que eu estava muito ansiosa. Então, e aí já é provado que esses alimentos enlatados que aumentam o índice glicemia, Helena, eles provocam uma inflamação e que a pessoa que está acima do peso, que é obesa, ela tem uma inflamação crônica, né? Então, por isso que ela tem uma tendência a ter um prognóstico pior. Então, eu acho isso daí de uma importância vital. Nesse momento, a pessoa, em vez de comer, aproveitar até fazer uma dieta, um detox. Tem livros que tem dieta anti-inflamatória, comer coisas mais naturais, não é dieta para emagrecer, é uma dieta para a vida saudável, né? Comer mais fruta, verdura, até o leite, né? A vontade de comer chocolate, pode não. Evitar o leite, o pão. Então, você tem alguma outra dica de alguma coisa? O própolis, a paciente lembrou também. Eu faço um booster, não sei se de vez em quando eu posto no Instagram de manhã para estimular as pacientes. Limão, cúrcuma, própolis e glutamina. E tomo toda manhã. Eu estava fazendo isso já há tempo, porque também uma coisa bem interessante, a imunidade não aumenta de um dia para o outro, né, gente? Vocês têm que ir fazendo para, com 2 a 3 meses, responder. Então, você tem alguma outra dica?
No meu caso, eu sigo muito um multicêntrico grande, respeitado, com grandes universidades, tanto da Europa como dos Estados Unidos, que chama-se AREDS. É um estudo que comprovou o efeito benéfico dos antioxidantes em altas doses, mas esse estudo só é válido para quem já tem degeneração macular. Entendeu? Sim. Eu tenho um número muito grande de pacientes usando, aí eles usam luteína, que são importantes, a vitamina né? A, doses zinco, tudo isso já no que a gente chama de fórmula AREDS. AREDS é uma sigla, Age Related Study, estudo das doenças relacionadas à idade. Ora, se funciona nos idosos, com certeza é benéfico também para os mais jovens. Porém, são doses bem altas, sabe? Aqui no Brasil já existem algumas medicações que seguem esses princípios do AREDS, mas em doses bem menores. Então, as pessoas que querem manter, eu também não quero falar o nome comercial, não vale a pena, mas podem pesquisar quais são esses multivitamínicos, porque se eles conseguem ter um efeito benéfico em doença degenerativa, que é inflamatória também, eles podem ajudar muito nessa coisa também. E os polifenóis, não vamos esquecer. Eu quero essa dica, depois você me passa. Eu tomo astaxantina todo dia para a pele. Ótimo, faz muito bem. Você falou dos polifenóis do chá verde, né? Não vamos esquecer que no vinho tinto também tem, tá certo? Não, olha, não pode beber. Não pode, o álcool, ele inflama muito. O meu marido, eu falei que eu ia falar isso, ele nem veio me ver, sabia? Foi para lá, me largou aqui. O Acioli. Ele falou, fique você para lá. Não, o vinho tinto eu vejo vários trabalhos dizendo que o vinho tinto, mas ninguém vai discutir isso. Porque na quarentena, o abuso do álcool pode se tornar mais fácil mesmo. E isso pode dar uma série de problemas, não só de saúde, mas como de comportamento. As famílias sofrem com isso. Então, a gente não pode brincar com isso, não. Mas que o vinho tinto tem umas coisas que protegem o organismo também, tem, viu? Com certeza. Eu não bebo nada, não gosto. Você bebe? Vinho. Eu gosto de vinho. Então, me passa depois, eu quero essa reportagem. A gente usa muito astaxantina em pele, viu? Mas tópica ou comprimido? Não, bioral. Viral, efeito antioxidante, muito bom para melasma. Ótimo. E rosácea também. E a luteína? Você ainda está usando luteína? Luteína e zeaxantina. O AREDS, quando foi feito, ele não incluiu nem a luteína nem a zeaxantina. E já mostrou resultados positivos. Agora, quando eles fizeram o AREDS 2, incluindo, os resultados foram melhor ainda, já com esses dois pigmentos. O pessoal está preocupado aí com o vinho. Gente, não pode... O vinho branco não tem nada. É uma delícia. Então, a astaxantina, a luteína e mais algum? Sim, aí são as outras vitaminas já conhecidas da gente, né? Vitaminas e alguns oligoelementos. O zinco já era na nossa moda muito antes do Covid, né? O índice de baixo zinco na nossa população é muito grande e esses compostos vitamínicos têm pouco zinco para repor isso. A alimentação nossa, se incluísse mais peixes, seria melhor. Os peixes são bem ricos em muita coisa. Também os ácidos graxos importantes, né? Ômega 3. Ômega 3, ômega 6, que são importantíssimos. Nós moramos numa região pesqueira, mas onde, infelizmente, as pessoas comem pouco peixe. Se você for ver, tem um núcleozinho aqui que come bastante peixe, mas a maioria de Fortaleza vai mais na carne mesmo. E estimular isso seria muito importante. Hoje em dia... Eu não como carne. Mas como peixe? Como peixe todo dia. Ótimo. Eu quero falar também, está quase terminando, viu?
que vocês não reponham vitamina D por conta própria, porque o excesso de vitamina D, ele altera o metabolismo do cálcio. Então, aí você melhora uma coisa e piora a outra. Tem que fazer o exame de sangue, falar com o seu médico e de vez em quando, de 3 em 3 ou 6 em 6 meses, dependendo da dose, dosar. Porque senão muita gente, sabe, sai da live, sai comprando. Eu vou tomar. E se medica mesmo. As pessoas se medicam muito. André, se quiser, o ideal é ter uma receita personalizada. E você analisa o caso da pessoa e você manda manipular para aquela pessoa. Não é para que vou pegar da minha irmã, que a doutora André passou, e vou pegar igual. Não pode, porque cada pessoa é de um jeito. Agora, quem não quer, quem não puder ir fazer uma receita, pelo menos tome esses multivitamínicos, tipo Centrum. Porque pelo menos as doses que tem lá são doses seguras. Vão cortar a gente, viu? Vão cortar a gente. Foi maravilhoso estar aqui com você. Um beijo, Abelardo. Obrigada, viu? Você está muito